Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, né, a alguns testezinhos aqui que a gente está fazendo. E olha só, a gente tinha, né, falado aí no método construtor, né, a gente falou o seguinte, né, agora toda vez que, né, o nosso usuário da classe aluno aqui, né, o programador que está usando a classe aluno, ele instanciar um objeto aqui do tipo aluno, obrigatoriamente ele vai ter que passar a matrícula daquele aluno. Né? Então ele vai ter que fornecer a matrícula. Agora, nada impede, né, do cara chegar e colocar uma matrícula lá maluca, né? Sei lá, o cara colocou lá, sei lá, a matrícula do aluno, né, 1.0, sei lá, 0000, né, sei lá, seria uma matrícula maluca aí que talvez seria uma matrícula inválida, né? Ou ele poderia chegar aqui e falar o seguinte, né, vou passar a matrícula desse jeito aqui, ó, né? Então seria uma matrícula que não faz muito sentido, né? Então assim, é interessante que a gente impeça esse tipo de coisa, né? Aí olha só, o que a gente pode fazer? Se eu chegar aqui e falar o seguinte, né? Se o aluno, né? Se o programador lá falar o seguinte, né? If passar uma matrícula lá, né? Que seja uma matrícula inválida, né? Como, por exemplo, né, uma matrícula inválida aqui, if matrícula foi igual a vazio, né? Ou a matrícula que o cara passou foi igual a nulo, né? Eu posso chegar aqui e falar o seguinte, né? Eu dou uma mensagem pro cara lá, falo lá, matrícula inválida, né? Então, a matrícula informada é inválida. Perfeito? Caso contrário, eu seto lá o valor da matrícula do cara. Perfeito? Então, caso contrário, né, eu seto a matrícula do cara. Aí, olha só, a minha pergunta é, se o cara chegar e passar uma matrícula inválida como essa aqui, esse objeto A4, ele vai ser instanciado ou ele não vai ser instanciado, né? Ou seja, no final aqui, quantos objetos que a gente vai ter em memória, né? Se a gente perceber aqui, o objeto ele foi instanciado. E aqui, ó, o seguinte, a matrícula dele aqui, eu já estou imprimindo na tela aqui, e a matrícula dele ficou nula. Por que ficou nula? Porque quando, né, a gente pegou e mandou imprimir aqui a matrícula dele, né, a matrícula dele não foi atribuída, né? Esse valor vazio aqui não foi atribuído à matrícula, né? Porque tem aquele if else lá, né, dentro do método construtor, né? Então, da mesma forma, né? Se eu chegar aqui, ó, e passar null, né? A matrícula dele vai estar nulo, né? Então, ela vai aparecer lá nula, ok? Então, a gente consegue aí contornar de certa forma, né? Só que a gente ainda continua com um problema, que é o seguinte, né? O cara ainda continua podendo instanciar um objeto do tipo aluno, né? Informando, por exemplo, uma matrícula aqui que não faz sentido, né? Por enquanto, nesse momento do curso, não tem como a gente impedir esse tipo de coisa, né? Para a gente impedir esse tipo de coisa, a gente teria que ter alguns outros recursos que a gente vai aprender um pouquinho mais na frente, né? Mas a gente já consegue pelo menos dar uma mensagem lá para ele, né? Falando o seguinte, né? A matrícula informada ela é inválida, né? Além disso, né, tem um outro caso aqui que é interessante que a gente já fique atento. Olha só, além de setar a matrícula no construtor, a gente tinha definido lá um método setMatrícula que o cara pode alterar aquela matrícula lá em qualquer momento, né? Então vamos supor lá, né, o aluno lá passou, a gente chegou lá, construiu o objeto com a matrícula bonitinha lá, ponto 1.0004, né? Tá lá bonitinho. E aqui eu posso chegar aqui e colocar uma matrícula aqui, ó, toda maluca, né? Então, sei lá, menos 006666, né? Esse aqui poderia ser uma matrícula inválida, né? Dentro da minha regra de negócio, eu poderia falar, ó, aqui a matrícula tem que começar a partir do 0001 até, sei lá, até 1000 ou até 9.999. Né? Então, uma regra que eu estou inventando aqui agora. E aí, nesse caso, essa matrícula aqui ela seria inválida. E mesmo assim, a matrícula lá do Bernardo, né, se a gente mandar imprimir aqui na tela, a matrícula teria sido alterada. Então, a gente pode evitar esse tipo de coisa aqui. Ó. Então, se eu chegar aqui e falar o seguinte, né, no set matrícula, eu posso chegar e colocar a mesma regra de negócio que eu coloquei aqui. Ó. Beleza? Então, eu coloco aqui. Ó. Perfeito? Então, olha só, percebam o seguinte, né? Aqui é matrícula, né?
Olha só, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui, ó, é o seguinte. Esse código aqui, ó, ele é exatamente igual a esse código aqui, né? E em programação, quando a gente tem código repetido, né, é um sinal que a gente não está fazendo as coisas aí da melhor forma possível, né? Tem como a gente evitar isso? Sim, tem. Olha só que legal. Ao invés de fazer esse teste aqui nesse construtor aqui, ó, eu posso simplesmente substituir isso aqui, ó, pela chamada do set matrícula. Ok? Pronto. Então, evitei de ter código repetido, né? Então, o que estava ali vai ser atribuído a essa parte aqui. Ok? Então, a gente já resolveu um problema aí de código duplicado. Bom, além disso, a gente ainda tem alguns problemas, né? Então, aqui eu só estou validando se a matrícula é vazio, né? Ou a matrícula é nula, né? Então, agora sim, a gente ainda consegue impedir algumas coisas, né? Então, o cara passou ali a matrícula. Agora, se ele tentar passar uma matrícula aqui que seja inválida, né? Seja inválido, por exemplo, a matrícula vazia aqui, ó, eu vou dar mensagem para ele e a matrícula vai continuar sendo aquela matrícula original dele, bonitinha. Né? A gente só não impede que o aluno ele seja criado com uma matrícula inválida. Mas depois, né, se eu tentar setar aquele aluno que foi construído com uma matrícula correta com, né, uma matrícula inválida, né, uma nula ou vazio, né, eu já consigo impedir esse tipo de coisa. Né? Então, aquele erro ali ele já não ocorre mais. Ok? Então, né, se torna aí um recurso aí bem interessante para a gente. Né? A gente poderia até fazer outros tipos de validação nessa matrícula, né, para saber se a matrícula tem lá um ano, depois um semestre, depois um número sequencial. A gente podia fazer uma série de validações. Né? Vou tentar fazer uma validação aqui bem simplesinha, né? Ela não seria perfeita não, mas só para vocês entenderem qual seria a ideia. Né? Eu poderia chegar e falar o seguinte, ó, isso aqui, ó, atualmente é a minha validação de matrícula, né? Então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó, eu vou escrever um outro método aqui, ó, ele vai ser um método que vai retornar um booleano, eu vou chamar ele de método valida matrícula, ok? Eu vou passar aqui a minha string matrícula para ele aqui, mat, beleza? Bem simples. E aí o seguinte, essa validação que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou tirar ela daqui, ó, tá? Eu vou chegar e vou colocar ela aqui para baixo, tá? E aqui, ó, eu vou chegar e vou fazer uma pergunta assim, ó, se valida matrícula, né? Passando lá a matrícula do aluno, se ele for igual a true, né? Ou seja, se isso aqui for verdade, eu atribuo. Caso contrário, eu dou uma mensagem aqui falando que a matrícula é inválida. Então, a matrícula informada é inválida. Ok? E aí o seguinte, aqui, ó, se essa matrícula for igual a vazio, igual a nulo, eu vou simplesmente retornar aqui falso. Né? A validação aqui retorna para mim uma validação falsa. Né? Então aqui eu estou validando duas coisas aqui dessa matrícula aqui, ó. Né? Se for isso aqui, eu retorno falso. Se não, eu retorno aqui true. Beleza? Então, se a gente rodar aqui, ó, tudo vai continuar funcionando bonitinho, né? Ele vai validar lá que a matrícula é inválida, né? E vai falar lá que aquele ainda deixou, né? Vamos ver lá o que eu errei, né? Se a validação da matrícula for verdadeira, ele atribui o valor da matrícula. Eu passei lá null. Né? Então, por que ele validou aqui? Vamos voltar aqui. Matrícula 4, 7 matrícula, válida matrícula. Se matrícula for igual a true, seta. Bom, eu não estou conseguindo perceber aqui, eu vou usar um recurso avançado aqui, tá? Vou debugar aqui, vou parar o código naquele ponto ali daquela matrícula. Opa. Vamos voltar aqui, vou parar o código aqui, ó. Tá? Depois eu explico para vocês como é que faz esse tipo de coisa aqui também, que é muito, assim, é muito importante para quem programa, tá? Então, A4, parei meu código ali, eu vou entrar aqui, a matrícula que eu estou passando é nula, eu vou entrar aqui, eu vou perguntar, a matrícula é nula? Então, ele vai retornar falso, retornou falso, vai estar lá, a matrícula
é inválida, né? E a matrícula dele vai ser nula. Então ele já estava com a matrícula nula. Quem que setou essa matrícula nula aqui para ele? Vamos ver. A4. Então lá no construtor, ele passou a matrícula aqui. Passou a matrícula, então no construtor dele já estava errado. Então vamos ver aqui, ó. Vou parar aqui. Vou executar. Vai entrar lá e vai instanciar com aquela matrícula ali. Vai passar a matrícula. Tá? Vai tentar validar a matrícula. Vai ser matrícula nula. Nula. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui, ó. Vamos voltar lá. Acho que eu já identifiquei. Olha só, passei aqui. Chegou a matrícula dele bonitinha lá e tal. Né? Beleza. Aqui ela tá bonitinha. Passei lá para o 7. Ok? Opa. Desculpa. Fiz errado aqui. Vamos lá de novo. Mais uma vez. Beleza. Passei. Vou chamar o 7. Vou entrar aqui. Matrícula chegou aqui. A matrícula bonitinha lá. Ó. Pá. Aí eu vou passar essa matrícula aqui para esse método aqui, valida matrícula, né? Então ele tem que chegar aqui no mate, aquela matrícula bonitinha lá, tá? Mate, tá lá a matrícula bonitinha. E aqui eu estou usando matrícula, olha só, tá vendo? Isso aqui é um erro muito comum, tá? E aí por isso que a gente tem que usar lá o this, tá? O que eu estou fazendo? Aqueles Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, eu estou perguntando se a matrícula do cara é igual a vazio, não o membro aqui, ó. O membro não, o parâmetro que está sendo passado aqui para esse método. Então, ó, teria que ser isso aqui, ó, tá certo? Então vamos lá rodar, agora beleza, informação inválida, a matrícula do cara é essa aqui. Então eu estou validando, né, se a matrícula dele é vazia ou é nula, sem repetir código em momento nenhum, né? Então todo lugar do código aqui só aparece, a validação só aparece uma vez ali. Né? Eu posso fazer aqui outros tipos de validação. Né? Eu quero checar aqui, por exemplo, se a matrícula é composta de um termo, que vai ser o ano, o segundo termo que vai ser o semestre, e o terceiro termo que vai ser um sequencial lá de 0 a 9.999. Né? Então eu consigo fazer isso. Né? Vamos fazer um testezinho aqui. Ó. Eu vou usar uma funçãozinha aqui, ó, que se chama split, tá ok? Então, mat.split. O que é o split, né? Ele pega uma string grandona, né, e vai quebrar aquela string em várias outras strings de acordo com a expressão regular que eu vou passar aqui. Né? No caso, é um ponto. Né? Então, eu vou, em todo lugar que tem um ponto, eu vou começar a ler string. Encontrei um ponto, eu pego aquele pedacinho e guardo. Aí continuo lendo, encontrei outro ponto, eu pego o segundo pedacinho e guardo. Assim até a string acabar, ok? Aqui em Java, né, como é uma expressão regular aqui, eu tenho que dar um escape aqui nela. Né? Então vai ter que ser dessa forma aqui. E ele vai retornar aqui para mim um array, beleza? Bom, aí eu consigo pegar aqui e falar assim, ó, se esse array aqui, pensando na matrícula, né, com aquela composição, se o tamanho desse array aqui, se o tamanho desse array aqui for diferente de 3, por exemplo, eu já sei que é uma matrícula inválida. Né? Então eu já dou um return aqui, falso, que ele é inválido também. Tá? Vamos testar se isso aqui tá funcionando? Então vamos supor aqui que eu quero passar aqui uma matrícula que tem essa característica aqui. Ó. Eu esqueci de passar o último termo lá. Ele vai falar lá, ó, matrícula é inválida. E a matrícula vai ficar nula. Não porque eu defini ela nula aqui, mas é porque ela está inválida mesmo. Tá? Então aqui eu poderia, por exemplo, definir uma matrícula válida aqui, ó, e ela vai passar. Ó, 2020.1.0004. Né? Vamos supor que essa matrícula aqui, vamos rodar, olha lá, a matrícula dele vai estar bonitinha. Então agora eu consigo validar se a matrícula é composta aí de 3 elementos. Né?
Depois eu ainda poderia fazer uma outra validação. Será que esse cara aqui é um ano? Né? Será que esse ano aí, ele, sei lá, está no intervalo de 2000 até 2020? Vamos fazer só esse aqui, só para vocês entenderem, para não ficar muito longo. Depois, se vocês quiserem, vocês fazem os testes aí, ó. E tem uma outra coisinha que vocês vão aprender aqui agora, tá? Olha só, eu vou pegar lá o primeiro termo, né, que é o ano, eu vou falar assim, ó, na minha regra de negócio aqui, eu vou inventar aqui que a matrícula válida, o ano ele tem que ser maior que 2000 e tem que ser menor do que 2020, por exemplo, né? Então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, eu vou pegar lá o var, que vai estar na primeira posição, né, daquele vetor, né, que vai ser o ano, e vou testar se esse cara aqui, ó, ele é maior, né, se for menor do que 2000, aqui na minha regra, né, ou esse var aqui, né, ele for maior do que o ano atual, 2020, né, vou pegar da data não e tal, ser bem simples, né, eu também vou retornar aqui falso. Só que aqui ele vai estar dando um erro, né? Porque ele vai estar reclamando que esse termo aqui, ó, ele é uma string. Eu não posso comparar uma string com um número, né? Então eu tenho que converter essa string aqui, ó, para um número, né? Como que eu faço isso? Eu tenho uma funçãozinha aqui, ó, que se chama integer. Eu vou fazer separado aqui para não ficar para ficar mais claro para vocês, tá? Vou declarar aqui, ó, int ano. E esse ano aqui, ó, vai ser a conversão dessa string para um número inteiro. Chama integer.parseInt. E aí eu passo a minha string aqui. Tá? Aí agora eu tenho um ano, que é um número, e aí o número eu consigo comparar aqui, ó, com o ano 2000. Né? E aí eu posso comparar aqui também com o ano 2000. Perfeito? Então agora já está funcionando. Então se eu passar agora, né, uma matrícula, né, que seja uma matrícula aqui, ó, você está aqui uma matrícula de 1900, né, um aluno lá de 1900, né, não pode ser, ok? Então ele vai falar, ó, a matrícula é inválida, né, e a matrícula do Bernardo aqui vai estar nula, tá? Então vamos entender isso aqui porque... Ah, tá, isso aqui é porque a matrícula aqui está errada. Tá, vamos ver lá. Então, olha lá, a matrícula é inválida, né, e ele permaneceu com a matrícula informada aqui no construtor, tá certo? Então, ele já está checando aquele tipo de coisa, né? Se eu passar aqui uma matrícula válida, né, eu vou atualizar a matrícula do Bernardo aqui para uma 2020, para a matrícula, eu construí ele aqui com a matrícula 44, mas tem que ser uma matrícula 0004, né? Aí ele vai passar, né? Então a matrícula lá do Bernardo ficou certinha lá, bonitinha. Tá certo? Então a gente está validando aqui, né, de forma bem simples aqui. É claro que, por exemplo, teria que checar lá se o cara, por exemplo, ainda passasse aqui, né, esse cara aqui, ele passasse assim um né, eu teria ali uma seção, né, porque aquilo ali não é um número, eu estou tentando pegar uma string e converter no número, ele vai dar uma exceção em tempo de execução aqui, ia ficar um negócio feio. E isso aí a gente vai ver lá na frente como é que a gente contorna esse tipo de problema, tá? Não vou entrar em detalhes agora não, tá certo? Bom, então vou parar por aqui e vou dar uma dormida que eu já comecei a dar uma pescada aqui. Um abraço para vocês e até mais.